isso aí, galera. Vamos lá, VGHF. Eu fiz até uma live lá pro meu Instagram e daí postei o vídeo aqui no YouTube. Daí eu recebi um comentário falando: ah, você não falou do que tá acontecendo ali do VGHF, não deu muitos detalhes, e é um detalhe que tá lá no relatório. E aí, vamos lá, que detalhe é esse? Então, é o que eu vou explicar no vídeo de hoje, beleza? Mas antes, quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, clica aí no sininho, beleza? Se você tiver interesse na minha assessoria de investimentos aqui pela XP, me manda uma mensagem aqui no Instagram, a gente marca uma reunião, te apresento como é que funciona a assessoria e aqui na descrição eu também estou deixando dois links. O primeiro, para a calculadora de preço-teto, para você ter uma ferramenta que vai te ajudar a avaliar se um fundo está barato ou caro para você investir. E o outro link é para a minha comunidade de investimentos, onde eu falo não só de fundos imobiliários, mas falo de ações, investimentos internacionais, ETF, uso inteligente do cartão de crédito para gerar pontos e milhas, tá? Então, além das aulas, você tem um grupo no WhatsApp com a comunidade, beleza? 1 ano de acesso. Bom, vamos lá, VGHF, galera. Então, quando a gente olha aqui no Status Invest, quando a gente pega a cotação ali dos últimos 30 dias, a gente vê uma queda considerável, tá? A gente chegou a bater 9,48 em março, e aí, pro momento que eu tô gravando aqui o conteúdo, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui no dia... Deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom. Tô fazendo esse vídeo no dia 21 de abril, beleza? Feriado aí, Tiradentes. A gente tem aqui uma queda de, em menos de um mês aqui, 3 semanas, uma queda de quase 7%. Mas e aí? O que está acontecendo? Tá? Primeiro ponto que a gente já pode trazer aqui de cara, tá? Eu até falei lá no vídeo da live, queda nos dividendos, tá? Então isso acaba trazendo ali um certo impacto. A gente tem aqui um dividendo menor, beleza? E aí a gestão ela até comenta aqui no relatório, tá? Por que o dividendo está mais baixo. Eu fiz um vídeo também explicando sobre, o fundo está com um percentual ainda mais alto na participação ali de geração de valor, da estratégia de valor, e aí o fundo teve dificuldade em fevereiro. Então não vou me estender muito, porque eu já fiz um vídeo exclusivo sobre isso aqui. Mas vamos lá, galera, o que também está acontecendo e que me cobraram ali de falar? Seguinte, a Valora, ela fez um vídeo, ou melhor, ela fez um fundo de laje corporativa, tá? Que é o VEGRI, beleza? Então a gente tem aí esse fundo, deixa eu trazer aqui, tá? Então o VEGRI, ele é um fundo de laje corporativa que teve aí o seu IPO recentemente, beleza? Estava até lá disponível na XP pra gente poder trabalhar e tudo mais, mas enfim, eu não gosto muito de trabalhar IPO porque a gente não tem muita informação sobre o fundo, tá? Então o VEGRI, a ideia do VEGRI é que ele seja um fundo de laje corporativa da Valora, tá? Vou até trazer aqui o prospecto definitivo, tá? Então o fundo fez ali uma primeira oferta com o objetivo de captar ali na casa de 300 milhões de reais, tá? E daí usar essa grana para poder fazer a entrada em alguns imóveis. Então a gente tem aqui, ó, 310 milhões de objetivo de captação. Quando a gente olha aqui a destinação dos recursos, tá? A ideia é empregar aqui em alguns imóveis. Beleza? Rating AAA, alguns de nível B, tá? Mas a ideia é fazer ali a entrada nesses 6 imóveis aqui, tá? Esse pelo menos é o pipe para esta oferta, ok? Então, VEGRI, Fundo de Laje Corporativa da Valora. E qual que é o ponto? O VGHF, ele entrou no VEGRI via dívida, tá? Então ele comprou lá um CRI do VEGRI, tá? E também fez uma entrada no VEGRI via fundo imobiliário. Então ele comprou também cotas do VEGRI. Então o que a gente tem aqui? Um suposto conflito de interesses. Você tem um fundo de uma casa entrando na emissão de um outro fundo da mesma casa. E o mercado já viu isso acontecer com outros fundos. Por exemplo, Hectare, Deva e Tord, VSLH. O que a gente teve lá? A gente teve a securitizadora do Gramado Parques, uma dívida em comum, um devedor comum desses 4 fundos. A securitizadora lá do Gramado Parques, ela estava debaixo do mesmo guarda-chuva que as gestoras. Então, enfim, uma situação que está aí rolando até hoje no mercado e tal. Então, o mercado olha para isso e fala, caramba, o VGHF comprou tanto fundo quanto
entrou na dívida de um fundo da mesma casa, então o dinheiro está rodando ali dentro, tá? Então, o VGHF financiou um fundo da própria casa, então está circulando ali dentro o dinheiro. Então o mercado olha para isso e fala, cara, peraí, conflito de interesse. O mercado acaba precificando isso, tá? Qual que é o ponto? A participação aqui do VEGRI na carteira é de mais ou menos 4%, tá? É a maior participação em fundo imobiliário dentro da carteira aqui do VGHF, tá? Então é realmente um ponto ali de atenção, tá? E a parte de endividamento aqui, tá? O PL também ocupado pelo CRI do VEGRI também é o mais alto, beleza? Então, de fato, o VGHF deu uma caprichada na mão aqui. Só que qual que é a parada? Cara, olha a duration aqui. Duration, para quem não sabe, é o prazo médio que você leva para reaver o que você investiu. Então, uma duration curta, tá? E fora qual que é o ponto? É um fundo novo, tá? É uma estratégia nova. Então, o mercado ele tá ali precificando o conflito de interesses, pegando também ali o que já aconteceu, por exemplo, no mercado com Hectare, com Deva. Mas a gente não tem muita informação ainda. A gente não viu o VGHF rodando com o CRI aqui dentro, não viu rodando com o fundo aqui dentro, tá? Então a gente não tem muito parâmetro para dizer que, não, é uma estratégia inválida, é uma estratégia que não deu certo. A gente não tem informação. Então o ponto é, de fato, a gente tem algo aqui que não é tão satisfatório. Você tem uma casa comprando um fundo da mesma casa e entrando em duas fontes, o fundo e financiando dívida do fundo. Então, cara, não é legal. Beleza? A gente já viu isso acontecer também. Tem isso bastante acontecendo no mercado. Se você pega, por exemplo, o BCFF, você vai ver lá que o BCFF, o fundo de fundo do BTG, ele tem lá uma parte da carteira dele em ativos do próprio BTG, BRCR, BTLG. Mais de 20% da carteira do BCFF é de fundo do próprio BTG. Tá ali dentro. RBRP, Fundo de Laje Corporativa da RBR, tem ali quase 30% da carteira do RBRL, ou seja, o RBRP tem exposição no segmento de galpão logístico porque tem quase 30% lá do patrimônio em RBRL. Então, isso acontece. Você tem um fundo comprando um outro fundo da mesma casa. Bom, você tem ali o dinheiro dentro de casa, possível conflito de interesses. Mas, enfim, isso acontece no mercado, tá? E aqui é só mais um exemplo. Então, mas qual que é o ponto? A gente ainda não teve rodagem dessa estratégia para poder dizer que, nossa, é uma porcaria, não funciona. Não, a gente vai começar a ver isso acontecer agora. A gente vai começar a ver isso rodar melhor agora. Qual que é o ponto aqui do CRI? Cara, prazo curto. Março de 2025, menos de um ano. Beleza? Então a gente tem um prazo bem curto aqui. Então tem uma margem pequena para dar M. Claro, pode acontecer? Pode, mas a gente tem uma margem curta aqui, um tempo pequeno, uma duration pequena. Tá? Então o risco acaba sendo mais baixo. Por mais que seja a maior participação aqui em dívida, o risco ele acaba sendo menor porque a duration é menor. Tá? Mas obviamente é um ponto aqui para a gente se atentar, para a gente observar o que vai desdobrar aí nos próximos relatórios, o que a gente vai ter de resultado, tá? Anderson, eu tenho VGHF, tá caindo, e aí, o que eu faço? Bom, entendo o que está acontecendo, então esse vídeo aqui eu estou explicando o porquê que o mercado está batendo tanto, já fiz um vídeo explicando a queda dos dividendos, e aí avalia. Cara, faz sentido para você? Não faz? Então, se você está entendendo o risco, está entendendo o que está acontecendo e quer acompanhar, beleza, segue a vida. Agora, se você entrou no fundo sem saber o que ele fazia, viu só o dividend yield e o preço e tá na dúvida, cara, você está investindo errado. Então, de novo, avalia se faz sentido, tá? Então, se você entra num fundo olhando só o yield, olhando só o preço, mas não entende o que tem na carteira, é complicado. Então, você pode acabar tomando um prejuízo até mais forte, tá? Então, tome esse cuidado, avalie se realmente faz sentido. Beleza? Então, minha dívida aqui tá quitada. Expliquei aqui, trouxe esses detalhes aí do que está acontecendo, por que o VGHF tem caído tanto e o que o mercado tem cobrado tanto desse fundo. Beleza? Então, é isso. Tenha parcimônia, avalie com cautela e entenda tudo isso que está acontecendo com o dividendo e com o fundo ali, com essa participação no VEGRI.
Beleza? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforça aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo, deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho. Se tiver interesse na assessoria, me manda uma mensagem aqui no Instagram, o link está na descrição. Se quiser participar da minha comunidade de investimentos, o link também está aqui na descrição. Se quiser uma calculadora para te ajudar a descobrir se um fundo imobiliário está barato ou caro, também está aqui na descrição, você consegue entrar e acessar esse conteúdo. Beleza? Bom, então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.